Você conhece os eventos finais que ocorrerão momentos antes da volta de Jesus? Chuva serôdia, selamento e uma série de outros eventos tão importantes nesse momento especial da história? É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para estudar com você a Palavra de Deus nesse trimestre tão especial, nessa temporada incrível em que estamos estudando o tema do grande conflito. E você sabe que a cada temporada a gente traz amigos queridos, estamos chegando no finalzinho dessa temporada e eles estão conosco aqui, firmes, guerreiros, do lado certo da verdade, ajudando a gente a entender esse tema tão especial, e eu vou apresentá-los mais uma vez. Aqui à minha esquerda, o querido pastor André Oliveira. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Muito obrigado, amigo, por estarmos juntos aí já há 12 semanas e aprendendo aqui com vocês sobre a Palavra de Deus. É isso mesmo. Pastor Adolfo Soares, seja bem-vindo mais uma vez. Uma grande alegria participar, juntamente com os amigos e também com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Exatamente. Pastor Elmer Guzman, seja bem-vindo, amigo, mais uma vez. Tudo bem, Vinícius, amigos? Muito bom estudar a Palavra de Deus juntos aqui. Vou pedir você para orar para a gente, Elmer. Vamos orar então. Pai querido, uma vez mais nós queremos nos submeter à Tua direção em nossa vida e pedimos agora que o Senhor possa nos trazer o insight da preciosidade da Tua Palavra e a força moral também para colocarmos em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é muito especial, fala dos eventos finais. E essa expressão fala muito caro ao meu coração, porque a gente fica pensando na brevidade da volta de Jesus, qual será a condição da igreja e qual será a condição do mundo, né? Ajuda a gente a entender como se preparar também para nos aproximarmos para a nossa casa, né? Que nós estamos com saudades do lar, né? É verdade. E na lição 12, logo no sábado, no segundo parágrafo, está escrito: mais do que qualquer outra coisa, Jesus quer nos conduzir pelas tempestades e nos levar para casa. É dito que esse texto, a lição, está baseada nos capítulos 37 e 38 do livro O Grande Conflito, que está aqui comigo. E olha o que Ellen White diz a respeito disso que acabamos de ler. Os que se esforçam para obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria. Somente com a ajuda divina eles serão capazes de permanecer firmes. E acrescenta, para suportar a prova que os espera, as tempestades, né, os fiéis devem compreender a vontade de Deus como está revelada em sua palavra, pois só poderão honrá-lo se tiverem uma concepção correta do seu caráter, governo e propósitos. E como isso é possível? Estudando a palavra. Exatamente. Precisamos de ter lealdade a essa palavra, porque ela vai nos colocar na rota certa para chegarmos ao nosso lar. A gente tem que ter lealdade a Deus e a sua palavra. É interessante que hoje em dia muita gente ama a Deus, mas não lê a sua palavra, né? Mas como é que a gente pode conhecer a Deus se não for através da palavra de Deus? Se a gente só amar a Deus sem a palavra, a gente vai ter um Deus que é a nossa própria imagem, uma projeção nossa. Que Deus é esse, exato. Mas como a gente entende que Deus se revela através de sua palavra, e agora a gente entende que a palavra é o caminho para nos levar a Deus, a Jesus Cristo e o plano da salvação. Nesse tempo do fim, isso se torna ainda mais importante, porque haveriam enganos, um engodo do inimigo de nossas almas, justamente para poder desvirtuar e colocar uma nuvem de fumaça nesses momentos tão importantes e solenes da história. E é por essa razão que nós precisamos estar próximos. Eu quero ler o nosso verso para memorizar. Provérbios, capítulo 23, diz assim: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Essa é uma forma de enfatizar justamente para a gente se apegar à verdade. E, obviamente, a verdade a gente encontra na palavra de Deus. Hoje, nesses dias que nós vivemos, são dias onde existem inúmeros
aspectos de relativização da verdade, de subjetivismo, cada um define o que é verdade para si, de nihilismo, a noção de que não existe significado em nada, ou até, quem sabe, de existencialismo, onde, na verdade, a minha experiência vai determinar o que é o correto. E aqui o que a palavra de Deus nos traz é que existe um critério absoluto, uma regra de fé, de norma, e nós precisamos nos apegar aqui para estarmos preparados para viver esses momentos finais. Exatamente. Interessante que João, o evangelista, escreveu no seu evangelho, capítulo 8, verso 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ele também disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na verdade, aqui ele está registrando a oração de Jesus, ou seja, o que Jesus queria, né? Ele queria que o seu povo, os seus seguidores, fossem separados para uma vida santa e para uma obra santa também, com base na verdade revelada na Bíblia e na própria vida de Jesus. Ou seja, ele estava pedindo para o Pai, né? Muda a vida deles e usa-os para a tua glória e que eles se tornem semelhantes a ti, mas para que pudessem cumprir uma missão de espalhar essa mensagem também, né? Esse texto de João 8, 31 e 32 é importantíssimo. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que Jesus Cristo está dizendo é que a obediência é a mesma coisa que permanecer na palavra. As pessoas às vezes entendem a palavra permanecer como algo misterioso, algo espiritualista, mítico. Não. O que nos torna verdadeiros discípulos é o conhecimento genuíno da verdade e o apego genuíno à verdade. Portanto, olha o conceito de liberdade. O conceito filosófico de liberdade é uma coisa. O conceito bíblico de verdade é outra. Aqui, Jesus Cristo está dizendo que nós não somos livres quando podemos ou fazemos o que queremos. Somos livres quando queremos fazer e podemos fazer o que devemos fazer. Essa é a liberdade que Cristo quer que nós tenhamos e que nos torna verdadeiros adoradores e que nos prepara para os eventos finais que estarão cheios de mentiras, cheios de seduções. Como diz 2 Pedro, permita-me ler esse texto, capítulo 1, versículo 16, 2 Pedro 1, 16, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Fábulas, aqui ele está dizendo que fábulas são mitos. Muitas pessoas vivem cercadas de mitos, ou guiando-se por mitos. Acontece que a palavra diz que o mito está calçado na mentira. E na mentira não há poder redentor. O desafio é que nós vamos à Escritura, porque a Escritura é o fundamento sólido. A mensagem do Evangelho nos redime, nos conduz a Jesus Cristo, autor da palavra. É só isso que é capaz de nos manter firmes na época dos eventos finais. Interessante que Pedro, ele quando fala isso aí, né, ele na sequência até ele fala que não são fábulas, exatamente porque nós fomos testemunhas da majestade de Cristo, quando ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada aquela voz, né, este é o meu Filho amado, lá no Monte da Transfiguração, né? Então ele fala que esta voz vinda do céu, que eles ouviram e da qual eles testemunhavam, né, quando estavam com ele no monte, isso dava para eles uma certeza de que Jesus era realmente Filho de Deus, o Salvador, e que as profecias que já haviam se cumprido, né, sobre Jesus, agora davam para eles uma convicção de que a gente pode confiar na palavra profética, né? Ou seja, a gente pode confiar nas profecias que estão aí para se cumprir, assim como Pedro disse aqui. Por isso que ele fala, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, há uma crise por aí, mas a profecia vai nos dar segurança, vai nos guiar no caminho. Isso traz a segurança, porque a palavra de Deus, ela é infalível.
ela é suficiente, ela é clara, porque justamente ela não foi feita de parte de um homem, mas ela foi feita e trazida, movido pelo Espírito Santo, revelado e inspirado essas verdades bíblicas. Quando a gente coloca essa infalibilidade em homens, em religião, sistemas religiosos, nós estamos atribuindo uma característica única e exclusivamente de Deus e sua palavra para instituições religiosas, líderes religiosos. Mas devemos nos lembrar que essas pessoas, tudo que é criatura é falível, mas o Criador ele é infalível e, portanto, a gente pode se confiar e ter lealdade à sua palavra. Outro aspecto interessante que está aqui em 2 Pedro 1,16, quando Pedro diz seguindo fábulas, essa palavra fábula pode representar tanto palavras fictícias quanto profecias, pode significar alegorias, tanto quanto profecias fictícias. Em algum outro momento falamos da importância da interpretação. Quantos intérpretes seguem noções alegóricas da Bíblia? E quantos mensageiros se apresentam com profecias inventadas que fazem bem ao coração? Quantas vezes eu escuto pessoas ou leio mensagens de pessoas nas redes sociais dizendo: pastor fulano, gostei da sua palavra porque ela falou meu coração, ela me massageou o coração, precisava disso. É mesmo? Quer dizer que a palavra só é boa quando massageia meu coração, quando satisfaz meu ego? É importante o modo como Pedro diz, porque não lhes demos a conhecer. Ele se envolve no processo. Isso quer dizer o seguinte: o mensageiro precisa ser portador de uma mensagem clara. Essa não é responsabilidade do outro. Eu não posso dizer, o pastor Elmer, né, ele tem que ter responsabilidade. Não, temos que ter responsabilidade de não sermos portadores de alegoria ou de profecias inventadas. Isso é responsabilidade de todo crente. À medida que o tempo avança e nós estamos às portas da volta de Jesus, mas um sentimento de tardança envolve parte da cristandade, algumas pessoas são levadas a pensar ao contrário do que você mencionou, Elmer, de que a Bíblia não é suficiente. Parece que o mundo vai impondo demandas que não estão contempladas e respondidas na Bíblia. E recentemente, ou há algum tempo, até viralizou a fala de um pregador brasileiro aí conhecido, que afirmou com todas as letras de que a Bíblia não é suficiente, que nós precisamos olhar para outras fontes e a cultura e enxergar a suposta revelação de Deus ali, falando para as necessidades contemporâneas. E que a Bíblia, e ele disse isso, que a Bíblia precisava ser atualizada, né? Que a Bíblia precisava ser lida com as lentes contemporâneas para que pudesse se manter relevante. Ora, isso é um ataque frontal à autoridade da palavra de Deus e à sola escritura também, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que vocês têm a dizer sobre isso? Aqui a gente tem um texto do livro O Grande Conflito que fala assim: somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito, que é o conflito entre a verdade e o erro, né? Que está diante de nós, e as pessoas podem estar iludidas, né? Achando que aquele sentimento bom que elas têm quando ouvem uma mensagem que apenas seja de autoajuda ou de motivação, né? Porque a pessoa está cansada, estressada, chega na igreja, ela quer ouvir alguma coisa que a coloque para cima, esse tipo de coisa, né? Sendo que às vezes a necessidade dela é de ter os olhos abertos, né, para não ser enganada. E aqui fala assim: todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Será que nossos pés estão firmados na rocha imutável, da imutável palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Eu penso que isso é o que está diante de nós, né? Esse vai ser o desafio que vai nos chamar a uma decisão nos últimos dias, né? O pós-modernismo teológico tem uma agenda muito violenta em relação à palavra de Deus. Eles prega-se o eclipse da verdade e, consequentemente, a insuficiência do texto bíblico. Alguém disse que uma das características da pós-modernidade é a incapacidade de pensar sobre as essências.
A Bíblia fala em essências, mas esta essência muitas vezes é inconveniente. Não é que é insuficiente, é inconveniente. Exato. E, portanto, se é inconveniente, eu preciso levantar algumas outras hipóteses. O discurso, a Bíblia precisa ser atualizada, está mostrando que aquilo que está descrito e prescrito não me é adequado. Eu preciso de uma outra metanarrativa. O desconstrucionismo se apresenta para isso. Ele é extremamente sedutor, mas ele tem sido extremamente eficaz. Destrói-se todo o fundamento bíblico e propõe-se algo muito bonito. Você interpreta, você interpreta. Cada um tem a sua interpretação e no final sabe o que é necessário para lidar com as diferenças? Tolerância. É claro que a Bíblia, a gente tem uma distância histórica do Antigo e do Novo Testamento, ela não fala de muitos tópicos da contemporaneidade, ela não fala sobre biotecnologia, sobre clonagem, mas na Bíblia apresenta-se princípios. A natureza humana é a mesma, hoje e 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então ela tem princípios mostrando o que o homem é em sua natureza, como Deus é em si, como ele se relaciona com a criação, o que o mundo é. Ela apresenta esses princípios e agora a gente tem que extrair através de inferências, trajetórias das Escrituras, justamente as inferências para a contemporaneidade de hoje. O que acontece muitas vezes hoje é que as categorias da contemporaneidade são utilizadas para reler as Escrituras. Daí você tem essa reconstrução e aí você coloca coisas escusas às Escrituras para poder ler as verdades bíblicas. E daí essa engenharia reversa acaba mudando e cai no balaio justamente do engano e das falsidades na interpretação da Bíblia. O que é uma negação ao princípio fundador da Reforma Protestante. Sola Escritura. Ou seja, só a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Quando o indivíduo, supostamente protestante, diz que precisa de outras fontes além da Bíblia para interpretar o mundo que está vivendo hoje, ele está negando o princípio fundador da Reforma Protestante, ou o princípio central da Reforma Protestante, que é o uso da Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E é bom lembrar que esse princípio da insuficiência da Bíblia ou da atualização das Escrituras, embora esteja muito forte hoje, já apareceu na história. Foi o que a cristandade fez na Antiguidade, quando Constantino olhou para a necessidade sociológica do Império, que era paganizado e adorava as suas divindades, sua principal divindade, no primeiro dia da semana, e viu que a cristandade estava dominando e disse, não, então vamos pegar o dia de adoração do paganismo e vamos colocar como dia de adoração dos cristãos. O que ele fez senão atualizar as Escrituras e adequar as Escrituras aos interesses contemporâneos? Existe uma diferença entre uma contextualização que é fiel à sua norma e um sincretismo, né? Quando mistura justamente e acaba fazendo um comprometimento dessa verdade. Exatamente. Vamos permanecer fiéis à palavra de Deus, porque isso vai nos garantir uma posição ao lado da verdade nos eventos finais. Estamos estudando o importante tema do grande conflito. Falando em grande conflito, eu quero apresentar para você o livro Grande Conflito. Olha só que calhamaço aqui, que livrão, né? Especial. Essa aqui é uma edição, deixa eu mostrar até os dois para vocês. É o mesmo livro, né? Essa aqui é uma edição especial, com linguagem atualizada, embora essa linguagem também tenha sido trabalhada, tá? Mas essa aqui é uma linguagem, digamos assim, um pouco mais jovem, para chegar mais perto das pessoas, e esse livro está sendo distribuído gratuitamente. Ele é uma edição, eu diria, compacta, e essa aqui é a edição clássica. Para você que gosta do clássico, gosta de ter o livro realmente aí com o conteúdo expandido, completo, e aqui com uma capa dura. É um bom livro para você ter na sua biblioteca, para você estudar, para você aprender os temas que nós estamos estudando ao longo de toda essa temporada. Esse livro você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira. Você já sabe, pode procurar uma livraria CPB na sua cidade ou
pode fazer mais fácil ainda, acessar cpb.com.br, descobrir como adquirir esse material, e a CPB vai enviar para a sua casa depois da aquisição do livro, tá certo? Fica a nossa dica, a recomendação especial aqui. Vou devolver de novo porque esse aqui é do pastor Adolfo, ele está numa parceria conosco aqui, nessa promoção especial. Bom, estamos falando de eventos finais, Elmer, e a gente conversou sobre a importância de interpretar corretamente a Bíblia e de valorizar a Bíblia, porque ela nos situa exatamente no lado certo da verdade, aponta o caminho. Um dos eventos finais mais importantes é o que nós chamamos de selamento, quando Deus vai deixar muito claro para todo mundo quem é seu povo. Enquanto o inimigo, do outro lado, também vai ter uma marca, a marca da besta, já trabalhamos isso, em que ele vai determinar quem é seu. Deus também tem as suas características centrais e ele colocará essas características em seu povo, né, no selamento. É muito importante esse tópico, porque em meio à tribulação, Deus tem os seus filhos e ele sela os seus filhos para que eles possam passar pela tribulação e possam obter a salvação. A Bíblia ela apresenta a noção de selo de várias formas, várias ênfases. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 30, vai descrever o selo que Deus faz na vida do crente da seguinte forma: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, note que o verbo está no passado, né? Então, é algo que acontece na experiência passada. E depois é mencionado em Efésios 1, 13 e 14, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança, até que aconteça o resgate da sua propriedade. Então, o que nós vemos que existe um selo do Espírito Santo, que é como se fosse a justificação quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus. O Senhor Jesus, ele dá um penhor de herança, ele dá um primeiro pagamento, como se fosse uma primeira parte, mas o pagamento completo vai acontecer só quando Jesus retorna. Mas em Apocalipse nós temos um outro selo, em Apocalipse capítulo 7, antes do povo de Deus passar pela tribulação, os anjos estão segurando os ventos e para selar esse povo de Deus, que ali é descrito como 144 mil, para que eles possam passar pela tribulação, e depois nós temos a figura dessa grande multidão que é apontada lá. Isso vai construindo justamente para quando nós chegarmos no Apocalipse 12 a 14, para nós estabelecermos a noção dessa marca, desse selo de Deus. O que seria isso? Nós já vimos em Apocalipse 13 que a marca da besta ela tem uma configuração coercitiva que desvirtua a adoração verdadeira, coloca no lugar do Deus Criador uma alternativa do Deus Criador, uma besta, um dragão, e obviamente desvirtua a adoração. E é interessante que a palavra de Deus descreve a noção de selo, o único mandamento que vai ter as características do que é um selo é justamente no quarto mandamento. No mandamento do sábado, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, nós temos o nome do monarca, no caso é o próprio Senhor Deus. Nós temos o título, aqui é descrito esse Senhor Deus como aquele que criou, é o Criador, criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E tem também justamente o território, toda a vasta criação, ele é soberano por toda a criação. Então aqui o sábado, Ezequiel já fala que é um sinal, né? Mas aqui ele tem todas as características de um selo real, que mostra justamente quem é o Senhor, quem é de fato soberano. E o selo, esse selo real, ele era colocado em cartas, por exemplo, em documentos oficiais, em algumas narrativas da Bíblia, por exemplo, em Esther, o rei ele empresta um anel para botar um selo, para dar o sinal de autenticidade. Eu acho bonito essa noção, né? Deus ele tem um selo, e agora esse selo é colocado em seus filhos, na testa, num lugar visível. E agora esse selo vai dar proteção e um sinal de autenticidade para os verdadeiros adoradores. Não é fake, né? Não é fake. Alguém pode ficar pensando, porque foi lido em Efésios, no selo do Espírito, e Apocalipse, agora a interpretação de que é o selo vinculado à lei, né, e ao quarto mandamento. É bom lembrar que existe um vínculo muito forte entre essas duas passagens, até porque
Primeiro, Isaías capítulo 8, verso 16, o profeta diz em nome de Deus assim: sela a lei no coração dos meus discípulos. O que se observa uma relação entre o selo e a lei. E o Espírito Santo, onde entra? É bom lembrar que o Espírito Santo, em todas as Escrituras, ele é o agente que escreve a lei no coração das pessoas. Então, quando nós somos selados com o Espírito Santo, significa que nós recebemos capacitação moral da parte de Deus para cumprir os seus mandamentos. Então, não existe Espírito Santo sem a lei de Deus. Esse elemento é muito importante para a gente entender a relação entre o Espírito Santo, a lei e o sábado. E aí o que você colocou, está no centro da lei e apresenta as características todas que identificam, né, a autoridade de Deus, o território, a jurisdição de Deus como dominador, e nos coloca como submissos a esse rei, a esse criador, né? Então, na minha visão, as coisas estão bem conectadas, aí o selo do Espírito com o selo apocalíptico final como o sábado. Né? Olha, a esse respeito, Ellen White escreveu na revista Sinais dos Tempos, 1º de novembro de 1899. Chegou o tempo quando todos os que têm interesse em sua salvação deveriam inquirir com seriedade e solenidade o que é o selo de Deus. E você acabou de explicar de maneira muito clara. Ela mesma escreve também nos primeiros escritos, página 38, este selo deve ser dado somente aos que fazem a preparação necessária. Então, de maneira muito didática e clara, qual é o objetivo do selamento? Primeiro, fixar na vida os princípios da lei de Deus, do qual os 10 mandamentos fazem parte. Segundo, fazer com que os selados sejam fiéis na observância de todos os mandamentos de Deus, em meio à feroz apostasia que vai acontecer nos tempos finais. 3. Prepará-los para que passem incólumes e firmes durante o tempo da angústia. E 4. Prepará-los e preservá-los da destruição final. Por que Ellen White diz que é tão importante compreender o selo de Deus? Porque está em jogo a nossa vida eterna. É por isso. Legal, muito bem. Eu gostaria de ler aqui em Êxodo, capítulo 31, verso 13, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, verso 12, agora o 13, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Essa ideia da santificação que está ligada com o Espírito Santo, e aqui no caso um mandamento que faz parte da lei. E lá em Gênesis 2, diz que Deus descansou, abençoou e santificou, né? E o mandamento que foi mencionado como selo pelo Elmer, que é o 4º mandamento, ele fala de que a gente deve se lembrar, né? De santificar esse dia, de separar esse dia, né? E lá em Ezequiel capítulo 20, verso 12, fala que o sábado é um sinal para que a gente saiba que Deus é o Senhor que nos santifica, né? Então, esse selo, na verdade, ele é um selo de propriedade, né? Tanto é que a gente tem essas 3 características, de que lá no mandamento a gente tem Deus, o nome, né? O nome de Deus. Do dono do selo, o título dele, que é, ou seja, aquele que fez, o Criador, e também o seu território, ou seja, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, é interessante que esse é um selo de propriedade, mas é um selo também que designa como deve viver aquele que pertence a Deus. Então, por isso que você tem lá no mandamento um princípio organizador da vida daquele que está selado, se preparando para vencer e receber a sua herança. Ou seja, se você olhar o texto do mandamento, ele é fantástico, ele é extraordinário, porque ele mostra como é que deve ser toda a sua vida, em toda a semana, nos 7 dias, os 6 primeiros e o 7º dia, né? Para a sua família, para os seus empregados, o que você tem que fazer e o que não tem que fazer e como fazer, né? Então, isso eu acho extraordinário, né? André, é muito importante a gente lembrar que o selamento com o Espírito Santo, que sela a lei no coração, identificado com o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, ocorre nos eventos finais, momentos que antecedem a volta de Cristo. E o selamento encontra sua contraparte com a marca da besta. Isso é muito importante ter em perspectiva. Quando é que Deus sela o seu povo?
quando o seu povo se coloca do lado dele e não adere à proposta, a primeiro momento sedutora, mas depois coercitiva, das bestas que imporão a marca da besta. E o que é a marca da besta? Se o selo de Deus é um dia que retoma o seu poder como Criador, a marca da besta é a contrafação desse dia. Ou seja, Deus tem um dia especial para adoração e as bestas levantarão um dia especial para adoração, que nós entendemos ser o primeiro dia da semana, o domingo, que se tornará coercitivo, ou seja, haverá um decreto que imporá a observância desse dia, uma observância religiosa, uma tentativa de apresentar uma proposta de salvação da humanidade por meio da religião falsa. Né? E na lição de terça-feira, na pergunta 5, que penalidades específicas serão impostas àqueles que não receberem a marca da besta? E cita então Apocalipse 13, eu leio aqui o 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. O Dr. Stefanovic, no seu comentário, nos lembra que, à luz de Apocalipse 18, esse texto de Apocalipse 13 nos lembra uma forma simbólica de expressar o isolamento e as dificuldades sociais, econômicas que suportarão aqueles que permanecerem fiéis na adoração ao Cordeiro, aqueles que permanecerem firmes na manutenção do sábado, na observância de todos os mandamentos. Enquanto os seguidores da besta compram as mercadorias corruptas da Babilônia, os seguidores do Cordeiro permanecem fiéis, adorando-o e obedecendo os seus mandamentos. Aqui a gente tem um ponto muito interessantíssimo, que essa besta que saiu da terra, lembra que ela não tem coroa, então assim, é a besta da liberdade. Ela foi estabelecida sob o princípio da liberdade, mas agora ela muda a sua natureza, ela fala como um dragão, exatamente. E agora ela vai impor essas limitações econômicas, perseguidoras, coercitivas, que vão infringir justamente o livre-arbítrio do povo de Deus. Lembra que no grande conflito, Deus criou seres humanos livres. Agora, quando você vai utilizar a força coercitiva para poder gerar um comportamento religioso, aí você vai ter um problema grande. Tem que lembrar que a marca da besta é na testa e na mão, mas o selo de Deus também é na testa. Então, assim, tem uma implicação interessante. Por que testa e mão essa compromisso marca? Intelectual, compromisso de ação. Exatamente. Isso vem de Deuteronômio 6, né? Deuteronômio 6, do Shema. Vem de lá, do Shema. Ata a lei na sua testa, na sua mão, etc. Então, existe um aspecto mental, existe um aspecto também da volição de você fazer, né? E, obviamente, se alinhar ou a Deus ou a contrafação. E é bom lembrar que a marca da besta, tanto quanto o selo de Deus, eles não são elementos materiais, não tem nada de chip envolvido aqui, ou qualquer outra tecnologia que possa ser desenvolvida mais para frente. Tem muita teoria de conspiração hoje em dia, né? Tem muita. O que está em jogo aqui é a adoração. A marca da besta é a adesão ao projeto mentiroso e paganizado do dragão e das bestas. Na pandemia, você viu aquela que era vacina? A vacina. Tem várias teorias, umas mais bizarras que outras. Então. Eu gosto de pensar que o selamento é um estabelecimento na verdade. A pessoa conhece a verdade, mas a pessoa se permite ser santificado pela verdade. Então, ele se mantém nela. Quem vai estar preparado para o tempo do fim, receber o selamento, passar pela tribulação? Não é apenas quem é um cristão nominal, que conhece uma doutrina, não. É aquele que permite ser estabelecido, enraizado nessa verdade. A gente podia exemplificar com uma história bíblica rapidamente, Daniel 3. O que é o selo de Deus e a marca da besta? A gente poderia dizer assim, ali Nabucodonosor erigiu uma imagem para si. E ele exigiu que todas as pessoas se ajoelhassem diante daquela imagem. Então, havia 3 hebreus ali que estavam naquele ambiente, naquele momento, e que se recusaram ao som da música, que era a sedução de você ajoelhar embalado, né? Eles se recusaram, eles permaneceram em pé. Aqueles 3, contextualizando agora com o Apocalipse, eles estavam selados por Deus, eles eram de Deus. Certamente havia outros hebreus ali,
É possível que houvesse hebreus e outras pessoas que naquele momento em que a música tocou, eles ajoelharam diante da imagem para não receber a sanção, porque a sanção era gravíssima. Se você não se ajoelhar, você vai para a fornalha de fogo ardente. Os 3 hebreus permaneceram de pé, mesmo que a fornalha estivesse esperando eles lá. Mas muitos se ajoelharam. Esses receberam a marca da besta. Ninguém saiu distribuindo chip para eles não, mas eles já estavam marcados. O coração deles já tinha aderido à proposta babilônica, enquanto aqueles 3 recusaram essa proposta na vida, né? Eu acho que o Apocalipse 7 descreve muito bem isso. Eles foram selados, depois passaram justamente pela fornalha e não foram atingidos. Ao passo que em Apocalipse 7, o povo, 144 mil são selados e passam pela tribulação também e, obviamente, saem vitoriosos. Na fornalha de fogo, Jesus apareceu, né? E Jesus vai estar com os selados dele, mesmo em meio à perseguição. E vamos continuar estudando o tema do grande conflito. Antes, porém, eu queria fazer uma recomendação especial para você, que esta edição maravilhosa da revista Esperança Novo Tempo, eu creio, essa revista linda pode ser sua. Essa revista que fala sobre as doutrinas bíblicas de uma forma tão doce, tão didática, de uma forma tão simples de você entender, para você tomar decisões ao lado da Palavra de Deus. Pastor Vinícius, como faço para ter a revista? Eu quero. É só você mandar o WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, 12982444449. Você preenche um rápido cadastro e nós enviamos sem custo nenhum para você, para a sua casa, porque esta revista é um oferecimento dos nossos amigos Anjos da Esperança, a quem fazemos também o nosso agradecimento. Vamos continuar falando sobre o selamento, que tem sua contraparte na marca da besta. E agora vamos falar sobre a chuva serôdia, que é a manifestação do Espírito Santo no tempo do fim. Pastor Adolfo, a Bíblia fala de chuva serôdia e chuva temporã. Talvez os nossos telespectadores não saibam exatamente o significado dessas palavras. Chuva sabe, né? Mas temporã e serôdia, dá para você dar uma explicação? Sim, Joel capítulo 2, versículo 23. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Eu li a versão Nova Almeida atualizada, mas se lermos a versão Almeida, revista atualizada, o finalzinho diz assim: como outrora, a chuva temporã e a serôdia. E esse texto, essa ideia se repete em outros textos. Nas terras bíblicas, a chuva temporã caía durante o outono, no tempo da semeadura. Assim, a chuva era muito importante para a germinação da semente. Se não houvesse essa chuva temporã, não brotaria a semente. Chuva temporã. A chuva serôdia caía durante as primeiras semanas da primavera, antes da colheita. E ela era necessária para que a plantação pudesse, para que a semente pudesse amadurecer e se preparasse para a colheita. Pois é, o escritor bíblico toma esses elementos presentes na agricultura e sugere que, simbolicamente, a chuva temporã significa o derramamento do Espírito Santo que aconteceu no início da igreja primitiva. Enquanto que a chuva serôdia representa o derramamento do Espírito Santo no fim, preparando-nos para o alto clamor, que é a lição de quinta-feira. Enfim, a chuva temporã deu início, deu ponto de partida na era cristã à obra de Deus. E a chuva serôdia nos preparará para os eventos finais. Então, essa ideia de temporã e serôdia é essencial no momento em que vivemos, nos tempos finais. Então, nós estamos vivendo hoje ainda sobre os respingos da chuva temporã que caiu por ocasião do Pentecostes. Né? É curioso que o Pentecostes é na primavera, né? É no início, do calendário deles, né? Do calendário judaico. Mas é a chuva inicial nessa aplicação, e é bom fazer essa distinção. E a chuva serôdia, como você disse, é o aguaceiro. É realmente a água que vai fazer transbordar Deus em nossa vida. Quando caiu a chuva temporã, e Atos capítulo 2 traz essa história, Pedro fez um sermão, 3.000 pessoas se converteram, Pedro estava cheio do Espírito Santo,
a igreja também, os outros apóstolos, e pregaram, falaram em línguas, né, línguas inteligíveis. Foram interpretadas. Exatamente. E lá no capítulo 6 de Atos, a gente tem lá no verso 7 que um dos resultados, né, dessa pregação potencializada pelo Espírito Santo foi que crescia a palavra de Deus, Atos capítulo 6, 7, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, ou seja, qual é o propósito, né, a função desse derramamento do Espírito Santo? É encher os cristãos, os crentes, né, para que eles cumpram uma missão, e a missão é pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho de uma verdade que as pessoas não estão enxergando. Então, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A única vez na Bíblia que descreve que uma quantidade grande de sacerdotes eram convertidos pela obra do Espírito Santo. Por que esses sacerdotes se converteram nesse contexto aqui? Porque eles entenderam, pelo Evangelho pregado pelos apóstolos, que o sacerdócio levítico já tinha cumprido o seu propósito e ele havia sido substituído pelo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, muitos sacerdotes convertidos tiraram agora o foco do santuário terrestre e olharam a partir desse ponto para o santuário celestial. E no capítulo seguinte, a visão de Estevão mostra esse fato, reforça esse fato, porque Estevão viu Jesus no santuário à direita de Deus agora como centro, né, esse local, o santuário celestial, como centro da obra de salvação. E 36 anos depois, quando foi destruído o templo de Jerusalém, né, Deus deu mais uma oportunidade, quando esse templo foi destruído, para que as pessoas percebessem que agora o centro da obra de salvação estava na pessoa de Jesus e na sua obra lá no santuário celestial. E a gente, transportando para o nosso tempo, né, quantos milhares de líderes religiosos estão enganados e enganando as pessoas. Então, quando houver esse derramamento potente do Espírito Santo na chuva serôdia, eu acredito que muitos deles vão se desapegar dos seus enganos, dos seus interesses em guiar ovelhas no caminho errado, né? E haverá então um movimento de saída de Babilônia de muita gente, eu acredito nisso. Né? André, eu vejo uma relação, eu já te passo a palavra, me perdoa, eu vejo uma relação estreita entre o selamento e a chuva serôdia. Porque o que vai dar poder para a Igreja de Deus se manter de pé e não se ajoelhar diante da proposta das bestas? A presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o quê? Escreve a lei no coração. E essa lei transbordando do coração, amorosa lei de Deus, faz com que a igreja faça o quê? Proclame o Evangelho. Quando eu olho para a igreja em Atos, capítulo 2, aquela igreja nascente, eu vejo uma igreja pequena, sem recursos. Eles não tinham estruturas, mas estavam com o seu coração ardendo pela palavra de Deus, unânimes, perseverando na doutrina, em oração, partilhando o pão, e o Espírito Santo caiu poderosamente, aconteceu uma grande obra de evangelização, né, que o Espírito Santo permitiu. Hoje, a nossa igreja e o cristianismo, ele tem alguma estrutura, mas quando nós olhamos para o mundo, 8 bilhões de pessoas, por mais que nós tenhamos uma certa estrutura, é insuficiente para cumprir essa missão. Então, da mesma forma, hoje, a nossa missão, o nosso ID, a obediência ao mandato de Jesus, só será possível através do Espírito Santo. Zacarias diz assim, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E aqui tem um texto muito importante para nós, Igreja do Senhor, família espiritual, para que nós possamos orar e clamar. Zacarias, capítulo 10, verso 1, diz assim, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva do campo. É lindíssimo esse texto, porque assim como o agricultor, e eu moro ali no Paraná, ali tem um monte de agricultor ao nosso redor, eles olham para o céu, eles querem chuva. Aqui fala o seguinte, pedi ao Senhor a chuva. E para nós cristãos, nós precisamos pedir ao Senhor uma porção do Espírito Santo. Falar, Senhor, me dê o seu Espírito Santo. É uma questão diária. Senhor, me derrama uma porção dobrada do teu Espírito. Quando a igreja estiver pedindo, unânime, quando a igreja estiver junta, solicitando o Espírito Santo, ele vem por demanda. Ele vem se você pede. O diabo não. O diabo ele vem e ele invade a tua casa. Você dá a mão, ele pega o braço. Mas Deus é um gentleman, ele vem por demanda. Então, quando estivermos juntos, sendo santificados na verdade, estabelecidos na verdade, enraizados na verdade, pedindo a unção do Espírito, aí sim teremos o poder
para cumprir a missão, tal qual aquela igreja de Atos 2 teve o poder de avançar e ganhar o mundo. Vinícius, eu acho que esse tema é essencial. Estamos aqui destacando algo que a Bíblia destaca, a importância do Espírito Santo. E eu queria formular uma pergunta e sugerir algumas respostas. Por que então é necessário o Espírito Santo? Primeiro, porque ele que nos convence de pecado, justiça e juízo. João 16:8. Ele é importante também porque o Espírito Santo dirige a nossa mente para a verdade, que é a palavra de Deus. Ninguém faz isso por conta própria, é motivado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é importante porque nos lembra as verdades e as passagens bíblicas estudadas nos momentos de necessidade, de emergência. O Espírito Santo é importante porque ele intercede por nós, diz Paulo em Romanos 8, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é importante porque nos dá o testemunho, a certeza interna de que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo é importante porque nos habilita para pregar o Evangelho, que é o tema da lição de quinta-feira, o autoclamor. Ninguém se levantará para pregar o Evangelho, a não ser que esteja imbuído do Espírito Santo. Pastor Rodolfo, você mencionou o autoclamor. Aqui em Apocalipse capítulo 14, no verso 2, no contexto da primeira mensagem angélica, é dito que o anjo prega em grande voz. Também o terceiro anjo, com a terceira mensagem angélica, também é dito que ele prega em grande voz. E Apocalipse 18, verso 2, também no contexto de um anjo que desce e ilumina toda a terra, ele também prega com potente voz. Então, está falando de uma pregação que não é explanada de uma forma... Ninguém está sussurrando. Não. Ninguém está querendo passar uma mensagem meio secreta, codificada. É uma coisa muito clara e com uma voz forte. Qual o sentido disso? Eu gosto muito da maneira como a Ellen White explica. Ela diz assim, servos de Deus com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda exceção da terra será dada advertência. E ela diz, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, os sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Satanás também operará com sinais e prodígios e mentiras, mas a pregação do servo de Deus é tão espetacular que as pessoas são encaminhadas às Sagradas Escrituras. Elas dirão, peraí, aquele livro daquele rapaz que me vendeu, o comportor, né? Já falava disso. Quer dizer, a pregação será tão prodigiosa, será dada com tanta ênfase, que as pessoas voltarão à consciência às informações recebidas. Então, não é uma pregação como hoje acontece, sem vida, uma pregação quase... despretensiosa. Irmãos... Quase assim, né? Se você quiser aceitar, aceita. Se não precisar, espera um pouco, né? Não, é urgente, né? O autoclamor, como o próprio nome diz, é um tempo especial em que os mensageiros se levantam para apresentar a palavra cheios do Espírito Santo. Hoje nem sempre fazemos isso. Às vezes a gente está lá na igreja, irmãos, estou feliz de estar com vocês. Que felicidade é essa? O camarada não consegue nem falar, né? Com entusiasmo. Alegre. E é interessante, a voz sumindo. E é interessante que o Apocalipse 18, 1 a 4, né, fala de um outro anjo, que na verdade é uma intensificação do terceiro anjo, e que vem com uma mensagem que tem dois aspectos importantes, né? O primeiro aspecto aqui é a advertência, né? E uma proclamação que diz que caiu a grande Babilônia, porque ela tem, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, ou seja, e aí ele vai descrevendo as características negativas e abomináveis da Babilônia. A gente até às vezes vê uma característica no mundo cristão que é uma mensagem mais assim, com um tom de eufemismo, né? Ou seja, a gente parece que hoje... Cheio de dedos, né? A gente não pode mais falar daquilo que está na palavra de Deus, né? Que é um chamado de um Deus amoroso, mas que quer divertir. Mas no final aqui, no verso 4, você tem um apelo amoroso de Deus para essas pessoas que estão sendo enganadas. Ele fala assim, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, né? Ou seja, tem gente que está ali, eu estou aqui na minha igreja, não quero sair, gosto daqui, fui criado aqui, fiquei aqui muito tempo, mas na hora que ele perceber que realmente a mensagem está clara, ele vai sair de lá, né? É uma nova mensagem, não é uma nova mensagem, é um novo poder.
Exatamente. Diferente. E totalmente baseado em amor. Eu gosto de pensar no seguinte, eu tenho um bebezinho, eu estou a metros dele e ele está para enfiar o dedinho dele na tomada e vai tomar um choque terrível. E eu não tenho tempo de chegar nele para tirá-lo de lá. Qual é o meu último recurso? Eu vou falar alto. Dá um grito. Eu vou dar um grito para ele se assustar e não colocar. E essa é uma mensagem cheia de amor para salvar. Então Deus vai usar seu povo no tempo do fim para clamar, para salvar pessoas que estão na beira da morte e da perdição eterna. Hoje Deus está chamando você também a tomar de decisão. Com alto clamor o Espírito te chama, vem a mim. Esse convite está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Por isso, aceite o convite de Cristo, chamando você para assumir uma posição ao lado da verdade. Jesus ama você. Não permita que as forças do mal levem você para um caminho longe da verdade. É hora de assumir uma posição firme ao lado do que é certo. Como eu disse, esse convite está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.